a tua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. E aqui, queridos, ontem à noite eu estava estudando, lendo esse texto, preparando já a palavra de hoje. É um texto muito interessante, dividido em duas partes. Parece que uma situação entre homens e mulheres na igreja de Corinto, e depois Paulo fala sobre a ceia do Senhor. E lendo e relendo esse texto, eu pude entender o seguinte: o desejo de Paulo é que nós vivamos uma vida que aponte para Deus. O desejo de Paulo ao ministrar a igreja de Corinto é que nós vivamos uma vida que aponte para Deus. Por isso que no versículo 1 tem aqui um texto já que é chave. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, ele fala, você pode me imitar porque eu imito a Cristo. Se o mundo olhar para mim, vai ver Cristo. Se o mundo olhar para você e você me imitar, ele também verá Cristo. O propósito, então, é esse. É mostrarmos Cristo ao mundo, é apontarmos Cristo ao mundo. E a minha pergunta para você hoje, nesse dia 21 de agosto, aí já na reta final do mês de agosto, é: será que a minha vida realmente tem apontado para Cristo? Será? Sim ou não? Independente dessa primeira pergunta, uma outra pergunta que eu tenho para você é: que ações que eu posso ter no meu dia a dia que vão fazer com que as pessoas olhem para o Laerte e vejam a Jesus Cristo? E Paulo fala: eu elogio vocês porque vocês se lembram de mim em tudo, porque vocês se apegaram às tradições, aos ensinamentos como eu transmiti a vocês. Corinto era uma igreja observadora, Corinto era uma igreja que nós podemos ver que queria aprender. Porque Paulo fala isso. Porque vocês, quando estão agindo aí no vosso dia a dia, vocês lembram daquilo que eu falei, vocês estão colocando em prática as tradições, os ensinamentos, como eu ensinei para vocês. Mas eu quero, porém, que vocês entendam, e Paulo começa a fazer aqui alguns ajustes. Entenda isso. A nossa vida aqui na Terra vai ser uma vida de ajustes. Por isso, precisamos estar atentos. Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Precisamos corrigir sempre o rumo. Não adianta você colocar a tua vida num piloto automático, porque não vai dar certo. Precisamos estar atentos aos detalhes. E assim nós vamos alcançar aquilo que é a bênção e o mover do Senhor. E aí, então, eu tenho aqui esses dois assuntos que eu quero compartilhar justamente com você. Paulo falando sobre o homem examinar-se a si mesmo, e aí, então, a questão da Santa Ceia. Quando eu volto aqui no versículo 1, essa questão de imitarmos a Paulo, ele é muito interessante, porque tem muita gente que fala assim: olha, não olhe para mim, olhe para Jesus, não olhe para mim, olhe para Jesus. E aí você até acaba se eximindo daquilo que é a responsabilidade de ser o exemplo de Jesus. Será que eu posso dizer: olhe para mim e você verá Cristo? Será que você pode dizer: eu ajo como fulano age porque ele age como Cristo? E aí, então, vamos lá, as duas questões. A primeira, aqui do verso 3 até o verso 16, mais ou menos, falando sobre a questão de cobrir a cabeça, e depois dos versos 17 até o 34, sobre a ceia do Senhor. Paulo usa essas duas questões, mostrando que, se o culto não for próprio,
ele não vai apontar para Cristo. A questão, querido, e nós achamos que é simplesmente um manual, porque vai usar véu ou não vai usar véu, criamos doutrina. Porque vai tomar ceia ou não vai tomar ceia, criamos doutrina. Não. O que Paulo está dizendo é: a nossa vida precisa, o nosso comportamento deve ser adequado e deve apontar para Cristo. Vamos lá. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre essas duas situações citadas aqui por Paulo. Né? A questão justamente do véu. Essa era uma tradição que havia com a referência ao gênero na adoração. Corinto era uma cidade que tinha uma forte tradição de prostituição cultual. Entenda isso. Havia muitas prostitutas que se apresentavam para prestar culto a uma divindade em Corinto, e essa questão do culto a essa divindade envolvia o ato sexual. Existem também registros que a prostituta ela tinha justamente a cabeça raspada para ser identificada como prostituta. Aí, no meio de todo esse contexto, a prostituta ela vinha adorar a Deus. Ela entregava a vida para Jesus, mas o seu cabelo estava raspado. Então, o que Paulo fazia? A recomendação era: todos cubram a cabeça. Todas as mulheres cubram a cabeça. Por quê? Porque assim não vai haver a discriminação. A mulher que não cobria a cabeça era identificada como prostituta. Então, a recomendação de Paulo era: para que não haja discriminação, todas devem cobrir a cabeça. Pronto. Resolvido o problema. Não é uma questão de tradição ou não, era justamente um costume local. Comportamento apontando para Cristo. O modo como eu adoro, ele não pode trazer desonra para Deus. E às vezes, essa maneira de viver, a minha maneira de viver, traz desonra para Deus. Então, que a nossa vida seja para honrar o Senhor. E uma maneira que Paulo encontrou justamente foi determinando que a mulher, ela cobrisse a sua cabeça. Por essa razão e por causa dos anjos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Só que, veja aqui o versículo 11. E o que eu quero dizer para você, não que eu queira ser muito simplista, não. É que o que eu quero chamar a tua atenção é para detalhes da palavra que até mesmo para mim passaram desapercebidos. Versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Ou seja, eu dependo de você, você depende de mim, e nós dependemos de Cristo até o fim, como dizia o corinho que eu cantava anos e anos atrás, lá na Igreja Batista Monte Sião. Você consegue entender isso? A mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois a mulher proveio do homem, mas o homem também nasce da mulher, e tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. E no versículo 16, outro ensinamento de Paulo: se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume. Fuja da polêmica, fuja do debate, sabe? Fuja daquilo que vai trazer confusão, dissensão. O que importa não é a minha opinião, o que importa é que a situação, ela aponte para Cristo. Eis aí justamente o segredo. Então, não é uma doutrina de véu ou não véu, se você vai colocar véu para adorar o Senhor ou não vai colocar. Querido, querida, quem quiser colocar, que coloque. Mas mais do que um véu,
a minha vida precisa apontar para Cristo. E o segundo bloco da nossa ministração, que tem a ver com a Santa Ceia do Senhor, eu já vou trazer aqui um spoiler de como vai terminar essa situação. Eu vejo muita gente discutindo sobre quem deve tomar ceia ou quem não deve tomar ceia. Inclusive, existem igrejas que têm ali as suas direções. Por exemplo, criança não toma ceia, fulano precisa ser membro da igreja para tomar ceia. Eu me lembro uma vez, no ano de 1989, por aí, finalzinho de 89, a bispa e eu fomos a uma igreja, e ali era um domingo de ceia, e nos sentamos, e no momento em que a ceia foi ser servida, enquanto o pastor ministrava, eu abaixei minha cabeça e examinava a mim mesmo, a bispa também, de olhos fechados ali em oração, e a bandeja do pão passou sobre nós, e quando eu me dei conta, eu chamei o irmão e pedi para o irmão, eu e minha esposa queremos participar da ceia. E o irmão perguntou, mas vocês são membros dessa igreja? Eu falei, não, estamos visitando. Ele falou, não membros não podem participar. E nós não participamos. E nós não participamos, porque ele disse que a gente não podia participar. O que Paulo fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem deve determinar se vai participar ou não vai participar da ceia? Não é a igreja, não é um estatuto, mas sou eu mesmo. Eu mesmo que devo determinar. Ah, mas uma criança não tem como determinar. Ótimo, querido. Sabe por quê? Porque o que Jesus falou, que nós precisamos ser como as criancinhas. Então, se a criança quer participar, e eu vou dizer para você, a criança na sua pureza, ela quer participar, porque se ela é ensinada, se ela vê o pai fazendo, se ela vê a mãe fazendo, ela vai fazer igual também. E aí ela vai ver Cristo na tua vida, e através da ceia, ela vai aprender a imitar você nas coisas de Deus. Então, quem determina quem deve tomar ou não tomar a ceia é a própria pessoa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão, e assim beba do cálice. Eu repito para você o texto aqui que Paulo fala no versículo, onde é que está aqui? 16. Se alguém quiser fazer polêmica, eu não tenho esse costume. Se a igreja que você frequenta determina, eu não estou atacando aqui a sua igreja. Eu estou apenas falando daquilo que Paulo, no meu entender, deixou como direção para mim e para você. Amém? Simplesmente isso. Esse aqui eu acho que é o relato mais antigo sobre a prática da celebração da ceia. E até hoje, né, quando vamos ministrar a ceia, eu mesmo cito 1 Coríntios, capítulo 11. Lembrando a mim mesmo, Laerte, e a minha comunidade de fé, que o pão e o cálice são sagrados, por quê? Porque representam o corpo que sofreu, o corpo de Cristo pregado na cruz do Calvário, o sangue derramado de Jesus Cristo. E ao longo de quase 30 anos de ministério, o que eu tenho visto? Eu tenho visto muito conflito ser resolvido na hora da ceia. Porque a pessoa para e se examina a si mesmo. E ela resolve ir lá com o irmão, trocar o cálice com o irmão, pedir perdão para o irmão, se reconciliar com o irmão. Mas também ao longo desses quase 30 anos, eu também vi muita gente se afastar da igreja. Acusada pelo pecado, marcada pela amargura. Uma vez eu vi um casal, e a ceia foi servida, e eles visitavam a igreja, era a primeira vez, e eles não participaram da ceia, e no final do culto eu fui conversar com eles e falei para eles,
Se vocês quiserem participar da ceia, eles falam, não, nós não somos casados, nós não nos julgamos dignos da ceia. Examinou-se a si mesmo. Eu falei, amém, queridos. E por que vocês não se casam? E eles ficaram ali tergiversando sobre o assunto e nunca mais voltaram na igreja. E eu olhei e eu pensei o seguinte, eu entendi o seguinte, a pessoa larga a ceia, mas não larga o pecado, quando deveria ser o contrário. Eu quero acertar a minha vida, e eu quero estar em comunhão com o Pai, me assentando à sua mesa. A ceia do Senhor, ela existe para isso, para mostrar para a gente o caminho e para nos levar a um concerto, a nos confrontar e nos levar a um concerto com o Senhor. Que a gente possa meditar aqui nesse texto riquíssimo, mostrando que o homem depende da mulher, a mulher, ela depende do homem, que a questão do véu era uma ação de Paulo para colocar homens e mulheres em igualdade perante o Senhor. Até por falar nessa questão de o homem depende da mulher e a mulher depende do homem, outro dia, eu estava vendo uma ilustração muito interessante. Imagina uma tesoura. E aí a tesoura, ela tem aquele parafuso no meio, né, que une as duas partes da tesoura. Imagine se você tira aquele parafuso e tentar cortar um pedaço de papel com uma única lâmina, um pedaço de tecido, como uma única lâmina. E aí a gente vê, né, como nós, como seres humanos, até podemos fazer, mas nunca vai ser tão bom quando os dois estão juntos. Sozinho, talvez você chegue mais rápido. Junto, você chega mais longe. E aí, nessa questão da Santa Ceia, esse entendimento de que nós precisamos nos examinar. Paulo até fala que tinha muita gente que chegava, comia, e outro ficava com fome. Para você ter uma ideia, tinha gente que se embriagava. Paulo fala sobre isso, sabe? E Paulo lembra da questão de participarmos de maneira digna do sacramento. É óbvio, eu não preciso ser perfeito para participar da ceia, mas o espírito de humildade e de arrependimento precisa estar presente no meu coração. Então, que nós possamos nos examinar a nós mesmos. Como eu posso ser um melhor discípulo de Jesus Cristo? Em que aspecto a minha vida aponta para o Salvador? Mas em que maneira também ela difere? Qual é a fraqueza que me impede de progredir? E hoje, 21 de agosto, o que eu posso fazer para não apenas apontar para Cristo, mas também para ser um homem, um marido, um filho melhor? Medite nisso e viva bem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos